Meus amados, abra sua Bíblia, por favor, no livro de João. Livro de João, capítulo 15. Eu vou sair aqui do texto da sequência nossa, que é Marcos. Tema livre aqui. Até porque também hoje é dia dos pais. Eu estou muito feliz aqui de poder contar com a presença do meu papai, minha mamãe aqui. Em especial porque hoje é o dia dos pais. Meu pai hoje já está com 78 anos. Eles dois presidiram trabalho nos lugares mais difíceis, nos rincões desse país. E eu pude acompanhar de perto, em alguns momentos, né? E outras vezes eu estava em outro lugar, ele estava lá com a minha mãe sozinho. A minha reflexão, uma vez eu estava ouvindo o Max Murdock, e ele fez uma reflexão na sua pregação, é a mesma reflexão que eu faço. O Max Murdock, ele disse que o grande erro da vida dele foi na juventude, ele sair correndo para aprender com os grandes pastores e pregadores, e porque o seu pai era um pastor muito simples, ele achava muito simples, e só foi decepção. Eu fui da mesma forma. Achava que meu pai era uma pessoa muito simples, os trabalhos eram pequenos, aí fui atrás dos gigantes. Os gigantes, se são crentes, eu não sei. Certamente vamos ver lá no céu o que vai dar. Mas alguns não tem nem o que falar. Só a misericórdia de Deus. Não aprendi. Aliás, uma vez eu orando, falei, Senhor, por que o Senhor me pôs perto dessas pessoas? Deus falou comigo o seguinte, para você aprender cedo o que você não deve fazer. Né? Então, eu louvo a Deus pela vida do meu pai aqui. E hoje é um conselheiro meu já há muitos anos, né? Muitos anos. A gente tem uma fase da idade que a gente acha que os pais não sabem nada. Aí você vai ficando velho, você vai vendo que a gente que não sabe, e eles sabem muito. Meus amados, capítulo 15 do livro de João. Hoje é a nossa ceia do Senhor. Eu quero aproveitar aqui, irmãos. Eu vou dar uma palavra aqui que parece que não tem nada a ver, mas eu preciso deixar claro aqui, porque é ceia do Senhor, é um culto que todos se reúnem, principalmente os membros da igreja. Irmãos, eu sou um pastor que eu não trabalho com família X, Y, Z, ou com preferência de família X, Y, Z. Eu não tenho isso comigo. Nunca tive em 22 anos de presidência. Eu trabalho com todos iguais. Ah, pastor, mas por que aqueles ali estão próximos do senhor? Não é eu que estou próximo, não. É eles que estão próximos de mim. É eles que estão próximos de mim. Para mim, todos são iguais. Todos. Não existe família X ou Y. Todas as famílias, para mim, eu procuro tratar com o maior carinho, com respeito, com amor, como ovelha que o Senhor comprou na cruz e que está sobre a minha responsabilidade, o pastorado. Sempre tentei fazer isso desde o meu primeiro pastorado, porque eu também já observei muito isso. Pastores que eles mesmos criavam grupo dentro da igreja, família X, família Y. Eu não trabalho dessa forma. Se alguém pensa que eu faço isso, eu não faço. Ah, mas por que fulano ou Beltrano está perto do senhor? Eu não fico perto de ninguém, as pessoas que ficam perto de mim. Eu fico perto de todos. Eu vou em todas as congregações, vou na maior congregação como vou na favela. Vou no Palácio do Governo, vou em Paris, como eu entro nas casas mais simples dentro das comunidades. É assim que a gente trabalha, eu, minha esposa e meus filhos. E eu ensino isso para os meus filhos também. Uma certa vez eu cheguei numa reunião aqui de jovens, meus filhos estavam reunidos num grupinho de cadeira redonda, assim, separado, os outros jovens para lá. Eu cheguei lá e desfiz, falei, vocês parem com isso. Parem com isso. Contate vocês, meus filhos, é com todos os jovens. Não fica negócio de grupinho, não. E eu estou falando isso porque a Assembleia de Deus não, qualquer igreja gosta demais disso. E se eu errar nesse sentido, o Senhor está aí sempre para me corrigir, me orientar, né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai me guiando e vai direcionando. Tá certo, irmãos?
Isso aí é para deixar claro para os irmãos, já estou aqui há 10 anos e meio, infelizmente, talvez alguns ainda não conhecem a gente. Jesus ficou com os discípulos tanto tempo, aí um perguntou, mostra o Pai. Aí ele falou, mas eu estou tanto tempo com você, você ainda não entendeu nada? Infelizmente, tem gente que você fica 100 anos do lado e eles não vão aprender. Então, aí é difícil, né? Tá certo? Muito bem lembrado. Ontem eu estive aqui com a pastora Maria Cláudia. Olha, tivemos um congresso de criança aqui, de crianças, o Congresso Kids. Eu quero agradecer aqui a liderança do Departamento Infantil, tanto coordenação geral com a irmã Sandra, como o nosso Departamento Infantil da EBD, né, com os professores, porque tudo é uma soma só, todos somando junto. Eu pensei aqui, tinha 1000 crianças aqui, porque estava tudo lotado, mas aí depois eu fui ver que cada um é tudo miudinho. Então, nós tínhamos aqui, eu acho que quase 2000 crianças, né? Se esses bancos cabem 5 pessoas, 6, criança aqui cabe quase o dobro, quase 10 crianças aí. Mas foi a coisa mais linda, veio uma multidão aqui depois da pregação de crianças aceitando Jesus, uma coisa linda, mas uma coisa linda mesmo. Um trabalho maravilhoso, de 2 às 5, as congregações vieram, mas olha, nós tínhamos aqui quase 2000 crianças, eu não tenho dúvida disso, pelo o tanto de pessoas que estavam aqui. Então, Deus abençoe, foi fantástico o trabalho, muito bonito, maravilhoso. Foi um congresso marcante aqui. Parabéns à irmã Sandra, com todo o departamento aí infantil. Acharam o capítulo 15 de João? Capítulo 15, verso 7. Eu vou ler aqui. Eu vou ler na nossa tradução. João 15, 7. Diz assim: se vós estiverdes em mim, eu já preguei esse texto aqui, quando nós ministramos o livro todo de João aqui, praticamente versículo por versículo, durante 5 anos e meio. Se vós estiverdes em mim, são palavras de Jesus, isto, né? E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Deixa eu ler aqui na linguagem de... Você pode ler aí, vamos juntos? 1, 2, 3... Agora, deixa eu ler na linguagem de hoje aqui, na NTLH. Se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras é isso aqui, continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Eu pergunto a você, você ouvindo esse texto está falando sobre o quê? Esse texto está falando sobre o quê? Liga ali para mim, por favor. Senão eu perco aqui o controle do tempo. Isso, obrigado. Está falando sobre o que esse texto? Está falando sobre oração. Se você me pedir, se você permanecer, se você receber a palavra, ficar em mim e eu ficar em você, e a minha palavra estiver em você, tudo que você pedir, como é que você pede? Orando, será concedido. Jesus, foi lido aqui, o pastor Geraldo leu o Pai Nosso. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui sobre o Pai Nosso, talvez você nunca escutou isso. O Pai Nosso não é um texto para ser repetido. Jesus, quando ensinou, os discípulos perguntaram, falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus falou: olha, quando você for orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu.
Então, eu estou ministrando sobre esse tema, por quê? A gente ora e pede a quem? A Deus. Deus é o quê? Meu e seu? Pai. Então, hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais, é um dia bom de refletir sobre o Pai que está nos céus, aquele que pode nos dar tudo. Então, quando Jesus falou sobre o Pai Nosso, ensinou a orar sobre o Pai Nosso, Jesus não estava decretando que aquilo tinha que ser uma reza fixa, uma oração fixa, que você só tinha que rezar ou orar daquela forma. Não. Ele não deu ali uma forma, ou colocou uma oração dentro de uma forma. Não. Ele estava só passando ali o princípio. Por exemplo, a Bíblia diz assim: para homens não usar roupa de mulher e nem mulher roupa de homem. Ora, a Bíblia diz qual é o modelo da roupa para homem e para mulher? Não, ela não estabelece o modelo, porque o modelo aí, naquela época, e ainda é até hoje, como eu já estive em alguns países orientais, o homem veste um saião. Eu, sinceramente, não consegui definir muito qual é a diferença daquele roupão para o homem ou para a mulher. Parece que alguma coisinha assim mais grosso, o pano, quando é referente à mulher, aperta a cintura, alguma coisa assim. Mas quase não tem diferença. O que Deus estava estabelecendo? Por exemplo, nós na Assembleia de Deus pegamos esses versículos e estabelecemos um padrão de roupa, sendo que naquela época, quando foi citado esse texto, não tinha nada a ver com o nosso vestimento ocidental. Eu não estava estabelecendo que o homem no culto ia usar terno e gravata, paletó, e não estava estabelecendo que a mulher tinha que usar essa forma, ou o homem. Não. Estava estabelecendo, não era um modelo, não era um fashion modo ali. Mas Deus estava estabelecendo um princípio. Você consegue entender isso? Deus estabeleceu ali, não era uma moda, mas um princípio. Olha, o princípio de roupas para o homem é esse e o para a mulher. Tanto é que aí, partindo do princípio, em qualquer cultura, em qualquer tribo, nação, vai haver uma diferença cultural, local, da diferença do roupa do homem e da mulher. Então Deus trabalha com um princípio nesse tema. E na oração do Pai Nosso, Deus não estabeleceu uma regra ali que toda oração tem que ser daquele jeito. Não, ali Ele estabeleceu um princípio. Você vai adorar a Deus, você vai confessar os seus pecados, você vai interceder pelo próximo, você vai interceder por você. É um princípio ali que está. Então aqui, eu estava ouvindo essa semana, ou a semana retrasada, não, foi a última pregação que eu falei aqui sobre o Sermão da Montanha. Eu ministrei exatamente sobre oração, né? Sobre oração. E a partir daí, hoje eu estava ouvindo uma palavra, tem um livro dele, mas eu também estava ouvindo uma palestra de John Maxwell sobre a oração. E aquilo eu achei maravilhoso e eu quero aqui conversar com vocês sobre isso que eu aprendi, porque a oração a gente vai aprendendo a cada dia. Eu e você, nós temos que desenvolver. Infelizmente, muitos cristãos não gostam de orar. A oração é comunicação. Oração é comunicação. É que nós estabelecemos uma religiosidade tão louca em cima da oração que fica até difícil de orar. Entende-se que orar você tem que sair daqui e ir lá no monte para orar. Ou daqui lá em Aparecida com a cruz nas costas,
rezando, ou fazer algum tipo de sacrifício. Oração, irmãos, é comunicação. Comunicação. Alguém que você confia, que é o nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus. Por isso, eu pedi que fizesse a oração do Pai Nosso aqui hoje. Ele é o principal pai, ele é o maior exemplo como pai. Muitos pais, ter pai é maravilhoso, mas para muitas pessoas não traz boas recordações pelo pai que teve. Mas o Pai Celestial, esse não tem erro. Então, oração é diálogo, é comunicação. E a destruição das famílias, das pessoas, empresas que não vão para frente, é a falta de comunicação. Os divórcios acontecem num grande número, e a estatística maior é por causa da falta de comunicação entre o casal. Pais e filhos se separam por causa da falta de comunicação entre os pais e os filhos. Às vezes, funcionários não crescem na sua empresa por falta de comunicação. Às vezes, líderes não têm sucesso na sua liderança por falta de comunicação. Então, a comunicação, tem um ditado que diz que quem tem boca vai a Roma. Por que esse ditado? Porque na antiguidade Roma construiu as estradas. E eram várias estradas que ligavam o mundo, o Império Romano, até a cidade de Roma. Mas outras estradas você poderia ir parar noutra nação. Então, quem tem boca vai a Roma. Você vai pela estrada e vai perguntando, qual é a estrada aqui para me chegar em Roma? Era essa. Tinha placa de sinalizações igual nós temos hoje. Então, quem tem boca vai a Roma. Quem comunica, quem ora, chega diante de Deus. Deus, se eu não falar nada, Deus sabe as minhas necessidades. Mas Deus quer essa comunhão, porque o nosso Deus não é uma estátua, não é um ídolo. O nosso Deus é um Deus de comunhão, de diálogo, de conversa. E Ele quer dialogar com seus filhos, nós somos seus filhos. Ele fez um sacrifício terrível enviando o seu filho para morrer na cruz, que hoje nós estamos comemorando aqui, né, a morte de Cristo, porque senão essa morte eu e você não conheceríamos a salvação em Deus, porque todos nós somos pecadores, mas Ele nos amando tanto, nos deu o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Através do seu sangue nós sermos perdoados. E agora o que Ele quer de mim e de você? Diálogo, comunicação. E isso na Bíblia é chamado de oração. Então ponha na sua cabeça, oração é dialogar, é comunicar com Deus. Se você não comunicar com Deus, não dialogar com Ele, qual é a comunhão que você vai ter com Ele? Como Ele vai falar com você se você não fala com Ele? Como Ele vai te revelar coisas profundas? Como o profeta diz, me busca, que eu vou te revelar coisas profundas. Me busca, né? Então, a oração é essa comunicação com Deus. Tem muitos crentes que não desenvolvem a oração. É mais ou menos aquele casal que o marido chega, já vai direto para o banheiro tomar banho, pega a comida, come, vai lá assistir o jogo do Flamengo, porque uma pessoa dessa é flamenguista, e a esposa fica escondida por lá, uma pessoa dessa é uma vascaína, né? E o que acontece? Final disso o que é? Divórcio. A pessoa chega na empresa dele, não dá um bom dia, não dá um sorriso para ninguém. Como é que ele vai galgar algum posto? Como é que ele vai criar uma relação ali dentro daquela empresa? O primeiro problema que surgir ali, ele vai ser o primeiro a ser mandado embora, porque ele não criou laços ali dentro de amizade com ninguém.
Oração é eu e você termos a liberdade de dialogar com o Pai Celestial. O nosso Deus Pai. Deus é o Pai que você nunca teve. E Ele é melhor do que o nosso Pai, que é bom. Por quê? Porque Ele socorre tanto o filho como o pai. Socorre o avô, socorre o bisavô, e vai socorrendo todo mundo. Ele acolhe a todos. Oração é você ter esse diálogo. Você está indo no trem? Põe aqui um hino para ouvir e vai falando com ele. Você está no carro? Coloca um hino e vai falando com ele. Chega mais cedo um pouquinho no culto para você falar com ele. Perdeu o sono à noite? Conversa com ele. Ele só quer ouvir a sua voz. Pedirão o que quiser e ele será feito. Agora a gente não pede. E quando ainda vai pedir, ainda pede para os outros. Olha, ora por mim, porque o negócio está ficando feio para o meu lado. Não. Ele morreu na cruz para te ouvir. Você pertence a Ele, você é filho dEle. Aí John Maxwell enumera algumas coisas aqui que nós devemos melhorar. Oração tem que ser espontânea, não é uma reza, não é uma coisa religiosidade. Não, é uma espontaneidade. Como você tem a espontaneidade de brincar, de conversar com a sua esposa, se você faz isso, ou com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, que você tem aquela liberdade, espontaneidade de dialogar, é isso que Deus está esperando na sua e na minha oração, uma espontaneidade. Ele não quer que eu chegue aqui e faça como o fariseu: Senhor, eu sou um homem que não peco contra ti, sou um homem que eu dou meu dízimo, nunca traí minha esposa, o senhor sabe, está aqui a minha carteirinha, eu sou o crente número XY, então ouve a minha oração. Não, ele quer espontaneidade. Meu Pai Celestial, eis aqui um filho que não merece ser chamado de filho, mas o Senhor me salvou, agora eu estou aqui, e eu quero bênção tua, eu quero o teu perdão, eu quero o teu milagre, eu quero a tua direção, eu quero ouvir a tua voz, é isso. Aí se ele não responder na hora, ele está falando, de alguma forma ele está falando. A nossa oração tem que ser espontânea. Nosso Deus, Ele trabalha com espontaneidade. Ele não estabelece uma religiosidade fria, seca, morta, vazia, como os deuses desse mundo exigem. Não, nosso Deus é espontâneo. Você está lá tomando o seu banho e você começa a falar com Ele: Senhor, o Senhor conhece a minha aflição. E ali você está tomando banho. Jesus, me socorre, entra com a tua providência. Ou você não tem nada para entrar na providência, você está alegre: Senhor, eu quero te adorar pelas tuas bênçãos, a tua misericórdia. Quero te adorar pelo meu lar, pela minha casa, pela minha igreja onde eu congrego, pela palavra que eu recebi essa noite. É espontâneo, o Senhor quer espontaneidade de você. Até na sua oração de joelho tem que ser uma coisa espontânea, você ir fazer isso com alegria, com espontaneidade. A oração tem que ser específica e direta. Nosso Deus, Ele mesmo disse na oração do Pai Nosso, para a gente não ficar com orações pagãs enrolando. Não, converse diretamente com Ele. Se você está eufórico, Senhor, me dá um equilíbrio na minha euforia. Se você está aflito, Senhor, me socorre. Se você pecou, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Se você está precisando que o Senhor entre com um milagre, fale com Ele. Qual é o milagre? Você tem que ser específico e direto na sua oração. Não precisamos ficar com aquela religiosidade. Lembra, o fariseu estava lá com essa religiosidade na parábola, girando para dizer que ele era o melhor. O publicano estava lá na porta, batendo no peito e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Ele foi direto ao assunto: eu sou pecador.
E a Bíblia diz que ele saiu perdoado. Conte ao Senhor diretamente, Ele conhece. Lá no livro de Êxodo capítulo 3, Deus disse a Moisés: olha, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo. Deus ouve, Deus vê, Deus sabe, conhece a minha, a sua necessidade. Ah, mas tem gente que só procura Deus quando está em aflição. Deixa eu te dar uma resposta interessante. Ele já sabe disso. Ele não tem nenhum problema ou dificuldade com isso. Nós somos vaidosos. Não, você só vem me procurar quando você está assim. Naquele grande filme, talvez um dos melhores filmes da história, já assisti aquele filme não sei quantas vezes, já está na hora de eu assistir de novo. Poderoso Chefão. Como é que começa o filme com o Marlon Brando com aquele gatinho na mão? Que aquilo ali surgiu espontaneamente, não estava na programação do filme, aquele gato pulou no colo dele, ele ficou com aquilo ali e o diretor disse: toca o barco, do jeito que está aí. Qual eram as negociações que ele fazia? Ele gostava daqueles chefões que sempre vinham pedir para ele, mas entrou um que nunca gostava de pedir para ele, mas como a filha dele foi assassinada, ele foi lá agora pedir. Aí ele retrucou: você nunca me pediu. Quer dizer, assim é o ser humano. O nosso Deus não. Ele nunca vai te dizer: você está me procurando hoje só porque você está em aflição. Não, Ele vai te receber, vai abraçar e vai entrar com milagre na sua vida. Seja específico na sua oração. A sua oração específica, ela carrega poder e unção do Espírito Santo. Pedir corretamente, não pedir para a sua vaidade. Senhor, me dê um carro, porque aquela desgraçada que está do meu lado aqui, ela tem um carrão e fica me zombando. Não, não é isso não. Esse tipo de oração, para satisfazer a minha vaidade, o meu ego, a minha arrogância, peça corretamente aquilo que vai glorificar o nome dEle, que verdadeiramente vai ser uma bênção na sua vida. Eu já disse aqui uma frase eu aprendi isso com o Lloyd Jones, mas na verdade quem fez a primeira citação foi Charles Spurgeon, e Lloyd Jones aprendeu com Charles Spurgeon, que ainda bem que muitas das minhas orações, Deus não ouviu, que senão eu estava perdido. Charles Spurgeon disse isso, Lloyd Jones repete, e eu estou repetindo aqui hoje. Ainda bem que muitas das orações que eu já fiz, Deus não ouviu, porque senão eu estava perdido hoje, porque a gente não sabe nem o que deve pedir. A gente pede para as nossas vaidades, a gente pede sem enxergar qual é o propósito de Deus lá na frente. Mas se nós pedimos: Senhor, que seja para a Tua glória, que seja para a bênção daqueles que estão à minha volta, que seja para a glória do Teu nome, você pode ter certeza que o que você pedir será feito, como diz o texto da palavra de Deus. A oração tem que ser acompanhada de ação, é bater na porta, foi o que eu ministrei o texto aqui de Mateus, terça-feira. A oração, Deus não vai responder preguiçoso não. Provérbios fala muito sobre o preguiçoso. O preguiçoso, ele não tem força para colocar o garfo de comida na boca, está lá em Provérbios. O preguiçoso chega de manhã, ele diz: tem um leão lá na porta, eu não posso sair. O preguiçoso sempre vai arranjar alguma, eu não estou falando de quem está passando dificuldade e luta com desemprego, não, porque as coisas não estão fáceis. Eu estou falando de preguiçoso, isso é outra coisa. Deus não vai ouvir oração de preguiçoso. A nossa oração tem que ser acompanhada de ação. Um pastor lá no Nordeste conta uma história, não sei se essa história é com H ou com E, ou se é uma metáfora. Mas lá no Nordeste, 2 anos sem chuva, uma seca danada, os gados morrendo, não tinha mais nada, não tinha como plantar nada, que não dava, aquela secura. Aí o pastor lá no sertão reuniu os irmãos e disse: irmãos, amanhã, todo mundo lá na casa do irmão Pedro, que nós vamos fazer uma campanha de oração para Deus mandar chuva.
Aí o pastor reuniu lá com os irmãos, na casa do irmão Pedro, está lá cantando o hino 1. Deus prometeu com certeza a chuva de graça mandar. E está ali, falando sobre chuva. Depois leu o texto de Elias, lá com o negócio de Elias. Negócio da nuvenzinha lá, tamanho de uma mão. Tá. Aí chega uma mocinha simples, com um guarda-chuva na mão. Aí os crentes começaram a rir. Tá. Aí o pastor, minha filha, você está com esse guarda-chuva para quê? Nessa secura que nós estamos aqui. Ué, o senhor não chamou nós para orar? Para oração? E a oração não é para mandar chuva? Então eu estou pensando aqui que Deus vai mandar chuva. Eu vou precisar do guarda-chuva. Pois não deu outra, começou a chover, todo mundo ficou preso em casa, ela foi embora. Se é uma história verdadeira ou uma metáfora, eu não sei, mas ela nos ensina muito. Então, a oração tem que ser acompanhada de ação. Jesus disse, bate na porta. Tem que levantar e bater na porta. Aí, ele vai abrir a porta e você vai entrar. Tem texto lá em Apocalipse que a Bíblia diz que Jesus está do lado de fora batendo na porta. Mas nesse texto aqui em Mateus, capítulo 7, é o contrário. Jesus diz, bate na porta. Jesus ensinando sobre a insistência da oração, ele diz, bate na porta, bate que você vai encontrar, a porta vai abrir, você vai entrar e vai cear com o Pai. A oração deve ser de todo o coração. A oração, o que é a oração de todo o coração? É você ter aquele momento especial para Deus. Você não tem um momento especial com quem você ama? Você não gosta de ter um momento especial para as coisas, por exemplo, para o jogo de futebol, para quem gosta de futebol, no meu caso. Aquele momento ali é um momento especial, meu Deus, assistir o jogo. O Fluminense vai jogar. Aí eu ponho a camisa do time, então, fico ali esperando, é um momento especial. Eu vou sair com a Maria Cláudia para um namoro, um jantar nosso dois. É um momento especial. Vou estar com os meus pais lá na casa deles. É um momento especial. Vou ficar com os meus filhos. É férias, é com eles. É um momento especial com eles. Fazer de todo o coração é você reservar um momento especial para Deus. Se você e eu não reservarmos nenhum momento especial com Deus, como é que Ele vai responder às minhas e às suas orações? Por exemplo, nós temos aqui um momento especial com Deus, todo domingo de manhã, antes da escola dominical, e temos as sextas-feiras. Esse culto que você vem para cá agora é um momento especial seu com Deus. A escola dominical que você vem é um momento especial seu com Deus. O culto de terça-feira que você vem é um momento especial seu com Deus. Então, oração de todo o coração é você ter um momento especial com Deus, sem estar o seu coração dividido com outras coisas. Então você está aqui assistindo o jogo, eu estou assistindo o jogo do Fluminense, mas com o celular o tempo todo aqui. Qual é o sentido disso? Eu estou aqui com a minha esposa aqui num jantar e eu estou aqui num celular o tempo todo. Alô, opa, sim, não, nós vamos, não irmão, fica aí, nós vamos construir aí, compra os tijolos assim. O que é isso? O que vai sair desse jantar? Nada. Pode fazer a dancinha da chuva depois que não sai nada. Orar de todo o coração é reservar um momento especial com Deus. Deus está querendo ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir a sua voz. O pior é que Deus às vezes não ouve nem a sua voz, nem a sua voz, Ele está querendo ouvir a sua voz. Ele quer esse momento especial seu. Bateu aquele horário, ele sabe, poxa, é a hora que ele vai falar comigo. É a hora que ele vai falar comigo. É aquele momento que você não está dividindo o seu coração com nada. O seu coração naquele momento é do Senhor. Então eu fico desentendido. O crente está no culto e atendendo celular, tocando não sei o quê, olhando celular. Que adoração é essa? Que culto é esse? Não tem sentido nenhum esse culto. Não tem significado nenhum. Nenhum. Isso aí é aquilo que Deus disse das pessoas no Antigo Testamento que oferecia o sacrifício de animais, ia lá e pegava um cordeiro que estava, um animalzinho lá, um cordeirinho que estava sem a perna,
ou que estava defeituoso, ou que deu uma gripe e ia morrer, já pegava, opa, vou levar isso aqui para fazer o sacrifício ao Senhor, porque já não presta. E por último, orar continuamente. Volta ao bater na porta. Bater na porta, é contínuo. Deus vai te dar a resposta. Irmãos, se nós aprendermos esse diálogo, essa comunicação com o Senhor, você vai ver coisas tremendas acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Você vai experimentar a glória de Deus, você vai experimentar os milagres do Senhor na sua vida. Você não vai ouvir testemunho de outros, você vai dar os testemunhos do que Deus tem feito na sua vida. E esse pai é o pai para você confiar. Eu tinha ouvido essa história, mas aí ela aconteceu comigo. Eu li num livro, mas aí essa história, esse fato aconteceu comigo. O que é um filho confiar no pai? Eu era pastor, não me lembro se eu estava em Osasco ou em Angra dos Reis. Eu tinha ido visitar o trabalho da África. E aquele irmão que sempre nos ajuda, na época era bem mais em conta, eu também fiz um upgrade, ele me ajudou, eu vim de lá para cá, eu vim numa executiva, estava vazia, eles fizeram upgrade, paguei uma taxa lá pequena, esse irmão estava me ajudando na viagem, inclusive a igreja que nós construímos lá na cidade de Beira, de 10 por 20, foi toda com o dinheiro dele. Aí tinha uma menina e um garotinho assim na minha frente, brincando o tempo todo. Aí nós estávamos viajando, uma senhora nos servindo ali, classe especial, é diferenciada. Aí uma hora eu chamei os dois e falei, vem cá, deu umas tremedeiras lá, passou a tremedeira. Eu falei assim com ele, meu filho, vocês não ficam com medo não? Ele falou, não, meu pai que está na frente ali do avião. Ele era filho do piloto. A aeromoça que estava nos servindo ali era a mãe dele. Eu ouvi essa história em livro, só que essa aconteceu comigo. Sabe o que é isso? Ainda que ele estava a alguns 1000 metros de altura, a confiança estava no seu pai, que era o piloto daquele avião. Confie no Senhor, as suas orações, porque Ele está no comando da sua vida, da sua viagem. Amém? Vamos ficar de pé. Pai nosso que estás no céu,